A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma live da Assembleia de Deus Semeando Paz, fora do púlpito. Sou o irmão Alan Dinari, estou aqui juntamente com o pastor Gersino para nós falarmos de mais um tema muito bacana e muito relevante. E aí, vocês estavam com saudade da gente? Semana passada não pudemos estar aqui, mas hoje nós voltamos e hoje vai ser chique demais, vai pastor? Opa, hoje nós vamos falar aqui de um tema bacana, então fica aí ligadinho aí para você não perder a live dessa noite. Se você ainda não conhece a nossa igreja, é muito fácil, basta você entrar aí no YouTube, digitar lá na pesquisa do YouTube, AD Semeando Paz, para você conhecer o nosso canal. Lá você pode se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu joinha lá nos nossos vídeos, deixar o seu comentário lá embaixo nas descrições, enfim, mandar a sua mensagem, a sua resposta, o seu pedido de oração. E tem muito conteúdo bacana no nosso canal. Lá a gente tem vídeo para melhor idade, tem vídeo para jovem, tem vídeo para o departamento feminino, para criança, enfim, tem muita coisa boa lá. Você precisa acessar o nosso canal para você estar conhecendo. E as nossas lives anteriores também, vários temas muito relevantes que nós tratamos aqui nessa live, estão lá também no nosso canal do YouTube. Então acesse aí, lá no YouTube, canal AD Semeando Paz, para você estar acessando e conhecendo um pouquinho mais da nossa igreja. Também, aproveitando a oportunidade, entre no nosso Facebook, para você deixar o seu joinha lá na nossa página, AD Semeando Paz. Nós temos uma página no Facebook, deixa o seu curtir lá, compartilhe com seus amigos, com a sua família, manda aí para os seus conhecidos aí, para poderem curtir nossa página e ficar aí por dentro de tudo que acontece na nossa igreja e de todas as nossas novidades. E nós temos também um perfil do Instagram. Mesma coisa, né? No Instagram, @AD Semeando Paz. Eu digito lá no Instagram, @AD Semeando Paz, para você conhecer o nosso perfil, já nos seguir e estar acompanhando também as nossas novidades lá. Eu estou aqui com o pastor Gersino, que é o pastor vice-presidente e pastor local na congregação do Catalão. Ele que é psicólogo, escritor, conferencista e terapeuta familiar e para casais. Como está a sua animação para essa live de hoje aí, pastor Gersino? Depois de uma semana em branco, né, eu tô animado, tô turbinado. Tá turbinado pra gente fazer essa live aí. A gente teve um descanso meio forçado, hein, pastor Gersino? Mas hoje nós estamos aí a todo vapor para continuar essa nossa live. Se você quiser conhecer um pouquinho também do trabalho do pastor Gersino, é muito fácil. Lá no Instagram, olha, presta atenção, hein? @psicólogogersino. Você dá o seu joinha lá, seguir a rede social do Instagram do pastor Gersino. Lá você pode mandar a sua mensagem, né, o seu pedido de oração, enfim, o que você estiver precisando aí dele, aí, mande lá no Instagram, @psicólogogersino. Ele também tem um perfil do Facebook, que é Gersino Gomes, e no Twitter também, Gersino_L. Isso mesmo, né, pastor Gersino? E ele também faz atendimentos via WhatsApp. Qual que é o WhatsApp, pastor Gersino, dos seus atendimentos? O WhatsApp é 379-8802-9256. 379-8802-9256. Pode fazer o contato, nós atendemos de qualquer lugar do Brasil. Estamos aí. Então, já entra aí, deixa o seu joinha lá no Facebook dele, siga lá o Instagram, para você ficar por dentro de todas as novidades que o pastor Gersino esteja postando lá. Se você quiser conhecer também um pouquinho do nosso trabalho, é só você entrar pelo Instagram, @AlanDinali, viu? Você consegue acessar o nosso perfil lá público. Lá a gente tem algumas novidades, posta algumas coisas bem bacanas. E eu, juntamente com a minha esposa, nós temos um canal no YouTube. É só você digitar na pesquisa do YouTube, Casal PIA Dinali. Você vai acessar lá o nosso canal, da mesma forma se inscreva, manda o seu joinha lá, manda o seu comentário, tem muito vídeo bacana sobre relacionamento, então acesse lá para você ser abençoado de uma forma especial e nos abençoar também com a sua presença lá, se inscrevendo em nosso canal. Bom, pastor Gersino, vamos lá começar essa live de hoje, porque ela tá bacana demais e a gente vai falar de um tema muito legal, ou seja, há pessoas, nós vamos falar sobre pessoas, hein, que infelizmente espalham negatividade por onde passam. E às vezes essa negatividade é até de propósito. Algumas pessoas são acusadoras. Elas nunca reconhecem seus erros e sempre encontram alguém para culpar. Há também aquelas que são verbalmente agressivas. Elas gritam diante da menor provocação e podem ser chamadas de irritadiças ou explosivas. E o que dizer dos reclamantes? Há também aquelas pessoas medíocres, que querem que você seja medíocre também. Essas pessoas são alérgicas ao esforço e arrastam outras pessoas para baixo
com elas. Pessoas invejosas, depreciativas, falsas, explosivas, verdadeiros tanques de guerra. E por fim, aquelas que contam tudo, até o que não deve, que são as famosas fofoqueiras. Embora devamos trabalhar com a nossa paciência e tentar ajudar essas pessoas a mudar a sua atitude, às vezes, por mais que nós tentemos, isso nem sempre acontece. O que devemos fazer então? Na live de hoje trataremos o tema pessoas difíceis. Como lidar com elas? E aí, professor Gessino, é difícil lidar com uma pessoa difícil? Olha, o tema de hoje ele é muito bacana porque ele vai refletir para todos que estão nos acompanhando alguma realidade. E é interessante que hoje as famílias não são numerosas, né? Mas antes as famílias eram numerosas. Na minha casa nós éramos 10 filhos. Então você imagina, uma casa com 10 filhos, 10 irmãos, você tem perfil ali diverso, né? Então tem aquelas pessoas que você não pode cumprimentar de manhã, tem aquela pessoa que você não pode encostar, o que que há? Então, e tem aquele lá que às vezes é durão, tem o amável. Nós sempre teremos uma história para contar. Entretanto, nós vamos entender que a beleza da diversidade está em a gente primeiro se reconhecer. Nós vamos falar sobre relacionamentos, né? Como lidar com esses diversos tipos de pessoas. E quando você trabalha numa empresa grande, uma empresa que tem aí 20, 30, a partir disso, de colegas de trabalho, você também vai, às vezes, enfrentar algumas dificuldades. Na escola, na faculdade, na igreja, não é? A igreja, ela é o ambiente mais propício para manifestar pessoas difíceis. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar hoje, eu quero te convidar que está nos acompanhando a pensar o seguinte: uma das coisas essenciais é a gente se reconhecer. Por quê? Porque às vezes nós estamos dizendo da pessoa sobre algo que é nosso. Então você diz, a pessoa fulano de tal é muito difícil. Só que às vezes a pessoa ela é normal. Nós é que somos intolerantes com algum comportamento daquela pessoa. Como nós somos intolerantes, nós às vezes rotulamos, né? E há um risco muito grande, porque às vezes você pega uma pessoa num momento ruim, e aí você acha que aquilo é ela todos os dias. E aí você já rotula, pessoa ranzinza. Mas aquele dia, pode ser que a pessoa saiu de casa com um problema sério, né? Então nós vamos pensar nessas pessoas. Nós vamos falar de alguns modelos, né? Alguns tipos. Entretanto, nós sabemos que existem diversos, né? Com certeza, né, pastor Gessino? Então você que está nos ouvindo aí, que estiver aí, vendo aí, nós vamos falar sobre algumas pessoas, alguns tipos de pessoas. Talvez você está aí até coçando o dedo para mandar uma mensagem, né, pastor? Opa, manda. Para um amigo seu, manda mensagem. Não, esse rapaz aqui se identifica com essa pessoa. Manda mensagem para ele, não deixa de mandar, não. Mas como o pastor Gessino disse, pensa que talvez pode ser você, né, que está precisando se encaixar aí, né, nesse perfil. Então nós vamos falar sobre alguns perfis de pessoas que são difíceis de lidar. Vamos para o primeiro perfil, pastor Gessino? Vamos lá. Como que a gente pode lidar com uma pessoa impositiva? Olha, Alan, como que a palavra é forte. Impositivo. Quem de nós quer se submeter a uma imposição? Nem os nossos filhos, às vezes, deixa eu falar baixo, senão eles escutam, né? Nem os nossos filhos, às vezes, não gostam de uma imposição, né? Então, a pessoa impositiva é aquela pessoa que quer vencer o outro, ela quer impor a sua interpretação, ela quer impor a sua vontade, ela quer fazer prevalecer a sua opinião. E esse prevalecer a opinião, ela até vai, às vezes, repetir em outros tipos, né? Mas essa pessoa impositiva é aquela pessoa que está aqui, tá ali o sofá, tem 4 lugares, no máximo, já tem 4 pessoas, ela chega e faz isso aqui, senta e impõe que abra-se um espaço para ela, né? É geralmente uma pessoa inflexível, uma pessoa que não se deixa dobrar. E aí a gente vê
que uma das coisas mais importantes nas relações sociais é você ser maleável. A inflexibilidade, ela não combina com relações sociais. Porque haverá algum momento que você vai ter que abrir mão até de um direito seu. Você vai abrir mão porque você reconhece que aquela pessoa está com alguma dificuldade. E aí aquele é o momento de você dar essa mão. Né? Essa pessoa impositiva, ela é também aquela pessoa autoritária. Ela vai sempre querer usar o poder do argumento para fazer prevalecer essa vontade. Junto a isso, ela é agressiva, ela é egoísta. A gente até poderia dizer que ela é aquela pessoa narcisista, porque ela vai se colocar no centro. Ela vai se colocar como a pessoa que está ali, que merece atenção. Com isso, ela torna-se também uma pessoa destrutiva. Por quê? Porque nós todos devemos compreender, mas também devemos ser compreendidos. Né? É uma via de mão dupla. As relações, elas são assim, vias de mão dupla. E aí a pessoa às vezes ganha a rotulação de antipática por causa desse comportamento. Né? Aí ela é uma oportunista, e aí vai. E a gente pensa assim, como é que a gente vai lidar com uma pessoa dessa? E às vezes essa pessoa, ela vai para o seu departamento, lá na empresa que você trabalha. Às vezes essa pessoa está dentro da sua casa. Pode ser o cônjuge, pode ser um filho, pode ser um irmão, né? Pode estar num departamento da igreja. Né? O que a gente precisa fazer? Como é que eu vou lidar com ela? Eu vou ser mais assertivo, eu vou me posicionar. Olha, eu vou trabalhar, estou aqui para trabalhar, estou aqui para fazer exercer a minha função desse jeito, eu me comporto assim e eu quero que você se comporte desse jeito comigo. É quando você é esclarecedor, quando você mostra como você trabalha, como você age e que você espera da pessoa as mesmas coisas. Então, quando há um respeito, você fala firme. Com respeito, você fala firme, sem ser agressivo. Firmeza, sem ser agressivo. Bom, e seguindo mais ou menos próximo desse tipo de pessoa, existem também aqueles que dizem que são donos da verdade, né, pastor? Assim, que são o famoso sabe tudo, né? E como que a gente pode lidar também com esse tipo de pessoa? Geralmente o que fala que sabe tudo é um pouco impositivo, vamos pensar assim? Ele acaba sendo. O sabe tudo ele pode ser chamado também de Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Esse é o sabe tudo, é o Raul Seixas. E esse sabe tudo também, ele quer impor a sua vontade. Ele quer que você se submeta à vontade dele. Ele quer que você aceite de qualquer forma a vontade dele. E muitas vezes ele é do contra. Ele vai sempre discordar da opinião do outro, porque já que ele sabe tudo, já que eu sei tudo, e numa reunião, quando a gente você você atua num ambiente e você precisa ter reuniões, etc., normalmente essa pessoa é aquela que os colegas olham para o outro, só faz um sinal com o olho, começou, porque as pessoas não suportam. E aí entra um problema seríssimo para nós, para essa pessoa, que é demonstração de arrogância. Então, quando a pessoa ela faz isso, ela perde o controle, ela extrapola muitas vezes. Como ela sabe tudo, às vezes ela interfere até naquilo que está sendo dito pela liderança dela. Ela não aceita, às vezes, uma orientação, ela não aceita o formato que é estabelecido para se fazer algo, porque ela acha que tem que ser daquele jeito, porque ela sabe fazer aquilo. Então, as opiniões dos outros, elas não são bem-vindas para essa pessoa. E aí a gente tem que pensar o seguinte: se você se identifica com esse perfil, você precisa pensar, gente, eu estou agregando pessoas ou eu estou afastando pessoas? Porque não há nada melhor, aquele princípio filosófico, só sei que nada sei. A gente entender o seguinte, que nenhum de nós sabe
tudo. Entra, tem um princípio também que a gente fala que ele é um princípio psicanalítico, que é sujeito suposto saber. O que seria o sujeito suposto saber? É quando alguém supõe, eu estou falando de forma, uma linguagem bem leiga, tá? Se por acaso tiver algum psicanalista, eu não estou falando nem academicamente, nem tecnicamente. As pessoas supõem que a gente sabe tudo. Então, vamos pensar no seguinte, as pessoas me veem de Bíblia na mão todo final de semana. Qualquer dúvida que tiver com respeito à Bíblia, não, o Gersino vive com a Bíblia na mão, ele sabe tudo, vou perguntar para ele. E se a gente não tiver humildade, a gente acredita. As pessoas podem achar que a gente sabe tudo, mas a gente não precisa acreditar nisso, né? A gente tem que entender o limite da gente. Esse sabe tudo, ele também é egocêntrico. O ego dele está lá em cima, ele é um narcisista também. Porque ele acha que ele conseguiu concentrar todo tipo de informação, de sabedoria, de ciência, concentrou nele. E é engraçado que essa pessoa, se você começa qualquer assunto, ele tem uma opinião. Se você falar, escuta, eu estou pensando em cultivar alface em Marte, e ele vai falar assim, rapaz, eu tenho uma muda, eu conheço como é que cultiva. Ó, em Júpiter dá melhor. Eu ouvi dizer que o solo de tal lugar é um solo propício. O cara sabe de tudo. E tem gente maldosa, por maldade mesmo, puxa um assunto só para ver até onde ele vai se manifestar. Como que a gente deve fazer? Como a gente deve lidar? A gente precisa, às vezes, dar uma corda para essa pessoa. Permitir que essa pessoa fale. Porque o sabe-tudo, às vezes, ele tem também um processo de ansiedade, porque ele quer falar. Ele quer demonstrar que ele tem uma opinião sobre o assunto. Então ele fica ansioso e ele, é como aquele negócio, está no grupo, quem quer falar? Já levanta a mão e quer falar. Então, o que seria a estratégia? Deixa ele falar. Tipo assim, falou, encerrou, depois você destrincha mais o tema. Porque não, vamos dar liberdade para todo mundo falar. Ele vai falar primeiro, então já deixa ele um tempo, né? Precisa ser ouvido. Por trás disso tem uma coisa, por trás disso existe, isso é sintoma de alguma coisa. Então procure tirar dúvida. Quando ele está falando, deixa ele esclarecer com à vontade, né? Deixa ele dar informações e depois tente utilizar. E tente, se você está liderando uma pessoa dessa, tente controlar, porque às vezes pode ser uma excelente pessoa para um ambiente que precisa de um quebra-gelo. Às vezes você está numa equipe que você lança um assunto e aí fica todo mundo esperando, fica com medo. E uma pessoa dessa pode ser útil para ela dar o start ali. Aí ela foi, pá, falou, aí já desperta os outros. Né? Então, é bom você ter esse tipo de pessoa, às vezes, no grupo. É importante também para esse tipo de pessoa que se identificar, né, pastor Gersinho, com esse tipo de pessoa, vamos dizer assim, de procurar ser equilibrado, né? Porque às vezes a pessoa acha que é uma qualidade muito grande dela, mas às vezes aquilo mesmo está atrapalhando ela, está afastando as pessoas dela, né? Às vezes, isso aí pode estar sendo usado contra ela. Como eu disse, pode ser uma grande qualidade, isso pode ajudá-la em determinados momentos, porém, se ela estiver sendo liderada por um líder duvidoso, esse líder pode considerar ela uma ameaça. Se ela estiver sendo gerenciada por um gerente que seja aquele gerente inseguro, esse gerente pode achar que ela está tentando tomar o lugar. Então é preciso ter equilíbrio e ter reservas, esperar, ficar mais contido, né? Mais contido, exatamente. Bom, um outro tipo de pessoa que a gente tem que aprender a lidar é com o dissimulado. O que seria esse tal desse dissimulado? Vamos lá. O dissimulado ele é perigoso, né? Ele é maldoso. O dissimulado, ele busca um objetivo e para ele alcançar esse objetivo, ele usa
todas as práticas que ele conhece. E para ele não vai ter a preocupação com a lealdade, com a fidelidade. E o dissimulado, a gente poderia dizer que ele é quase que um sociopata ou psicopata. Por quê? Porque esse perfil do sociopata, do psicopata, é o perfil seguinte: ele quer alcançar um objetivo e ele não tem remorso. Ele não tem remorso. Se você chegar para um psicopata que está preso, ele não tem arrependimento. Ele tem um remorso porque ele está perdendo tempo ali dentro. Ele está sendo retido e o único remorso dele é: por que eu não tenho liberdade de estar lá fora para agir? Mas hora nenhuma ele pensa assim: puxa vida, como é que eu fiz uma maldade dessa? Né? Parece que eu estou exagerando, mas eu quero exagerar mesmo, porque tem coisas que as pessoas têm que ter um cuidado. Né? Ele é desleal, ele é egoísta, ele é bajulador. Então, o bajulador, ele vai estar próximo de quem? De quem pode dar algo para ele. O bajulador vai estar junto daquelas pessoas que poderão facilitar a vida dele. Se eu não posso fazer nada pelo bajulador, ele não achará motivos para ele me bajular. Né? Então ele vai estar buscando alguma coisa. Ele é interesseiro, conforme a gente falou. Então, com os dissimulados, o que a gente precisa? A gente precisa estar atento. Porque o dissimulado ele pode armar uma situação para me colocar em dificuldade, para ele tirar vantagem daquilo. E aí a gente vai ver que com o dissimulado não combina, não vale a palavra. Não, mas eu conversei com o senhor dissimulado. Ele sabe que nós acertamos isso. O senhor dissimulado, ele não vai honrar a palavra, porque ele é um dissimulado. Então o que eu preciso fazer? Olha, acertamos tudo? Então vamos colocar no memorando, vamos colocar no e-mail, eu vou mandar no e-mail e você me devolve dando um ok, beleza? Beleza. Então você precisa registrar tudo aquilo que foi acordado. Se você está liderando um dissimulado, você precisa ter o hábito de fazer, de deixar de forma clara todas as responsabilidades que foram distribuídas. Você está liderando 10 pessoas. Então, A vai fazer isso, B vai fazer aquilo, C, e aí vai. Então deixa tudo isso bem claro e de preferência no grupo, para que o grupo próprio trabalhe como elemento protetor daquilo que foi acordado, né? E aí a gente tem que pensar, quando houver uma tentativa de manipulação e o dissimulado quiser armar, fazer alguma coisa, começa a investigar, inventariar, peça fatos, comprove aquilo que foi falado, que foi acordado outra coisa, para que seja desmantelado aquele processo que ele montou. Que ele mesmo está montando. Que ele mesmo está montando. Bom, vamos para algumas participações aqui, pastor Jesse. Pelo Facebook. Tem um comentário aqui da Mara Esteves. Por mais que pareça absurdo, o segredo para aprender a lidar com pessoas difíceis é tentar compreender por que elas têm essa postura. Atacar a origem do problema é agir de forma racional e evitar conflitos que prejudiquem o relacionamento com essa pessoa. Essa atitude também ajuda a manter os seus dias mais harmônicos e leves. Como é que é o nome dela? A Mara Esteves. Mara. A Mara tem razão, que aí a gente tem que pensar o seguinte: haverá pessoa que você não vai conseguir mudar o comportamento dela. Às vezes é algo que está ali de uma forma tão rígida, como uma crença mesmo, e você não vai conseguir mudar isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se policiar. Conhecendo esse perfil, é a gente já pensar como que eu vou reagir no momento de confronto. E aí a gente começa a cuidar da gente. Né? Eu não consigo mudá-lo.
eu não posso pedir a empresa, por exemplo, para demiti-lo. Vamos pensar, eu estou na igreja, e aí tem uma pessoa com um perfil desses que nós falamos aqui. E aí, pastor, eu posso dizer isso, pastor? Não dá para ficar aqui não, porque o fulano de tal é assim e assim. Peraí, ué. A igreja é lugar da gente acolher todas as pessoas e tentar levá-las para um tratamento feito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai tratar essa pessoa. E quanto a nós precisamos cuidar disso. Trabalhar, aí nós vamos trabalhar a nós, porque eu não posso fugir dessa pessoa. Essa pessoa estará sempre próxima de mim. Aí sou eu que tenho que mudar. Gercino, mas para quê? Como é que eu vou mudar? Por causa da minha saúde. Se eu estou exposto a essa pessoa, eu tenho que me preservar. Porque cada embate que tiver, o hormônio de estresse vai lá em cima. E aí, se eu não me cuidar, se eu não souber como que eu funciono, daí a pouco eu estou dando toda a liberdade para essa pessoa trabalhar a minha oscilação hormonal de estresse, e aí de repente eu estou com uma série de males por causa disso. Francinalda Carlos, verdade, temos que compreender e também ser compreendido. Exatamente. Com certeza, né? Bom, vamos continuar. A próxima pessoa que nós vamos aqui aprender como lidar é aquela pessoa que é passiva, pastor Jesse. Esse tipo de pessoa que é bonzinho demais. Como que a gente lida com esse tipo de pessoa? Se nós estivéssemos falando sobre os 4 temperamentos, nós chamaríamos o colérico aqui agora e diríamos para ele o seguinte: colérico, o que você vai falar para a pessoa passiva? Ele vai dizer para o passivo assim: deixa de lerdeza, deixa de ser lerdo, levanta. O colérico vai dizer isso. Então, é engraçado porque o passivo, muitas vezes, ele percebe que aquele perfil dele é um perfil que o protege. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer: mas ele é tão bonzinho, ele não faz mal para ninguém, ele não entrega o serviço, mas ele é bonzinho. Você pede uma coisa para ele, ele faz. Você fala com ele: semana que vem você me empresta isso, empresto. Só que ele fica nessa inércia. E ele tem outros problemas também, né? Ele é permissivo, ele vai evitar confrontos. Por quê? Porque ele precisa manter-se ali, para que todo mundo vote nele. Qual que é o mais bonzinho? Fulano de tal é bonzinho. Ele não xinga ninguém. Ele deixa todo mundo fazer o que quer. Só que ele precisa entender, e aí a gente vai dizer isso, porque tem pessoas que elas dizem: não, eu sou de boa paz. Para viver nesse mundo, tem hora que tem que ter guerra. Não é só paz. Tem que ter reação, tem hora. Porque você é afetado por todos os lados. Então, quando você não precisa ser nem sanguíneo e nem colérico, mas em determinado momento você tem que chegar e dar um tapa na mesa e falar assim: vamos, pelo amor de Deus. A coisa não anda, a coisa não funciona. E o passivo, ele é hesitante, ele vai se alguém for, ele vai na sombra dos outros, ele não assume riscos, ele não assume responsabilidade. Então, vou dizer para você, se você se identifica com isso, você precisa sair dessa chamada zona de conforto. Você precisa se incomodar com isso. Fala: gente, eu preciso ser mais ativo. Por quê? Porque o que acontece hoje? As pessoas hoje não têm mais paciência com quem é passivo. As pessoas vão deixando para trás. Elas deixam para... Olha, quantos casamentos já foram desfeitos por causa de um homem passivo, que na linguagem do colérico, homem lerdo, homem que não toma decisão, homem que não toma frente, né? É aquilo que acho que a gente falou um dia desse aqui, né? Se alguém bater no portão, depois das 11, ele fala com a mulher: tá chamando lá, bem. Tá chamando lá, bem. Tá fazendo um barulho na horta. Tá fazendo barulho na horta ali, bem. O que é aquilo? Então o cara é muito passivo. Hoje não tem tempo mais para isso. Então é preciso a gente se despertar
a gente entender que a velocidade do mundo hoje é uma velocidade diferente, cara. Olha só, nós já estamos caminhando para o Natal. Já estamos caminhando. É um ano atípico? Tudo bem, mas estamos caminhando para o Natal. Antigamente o Natal parece que demorava uns 3 anos para chegar. E aí, hoje está tudo numa velocidade maior. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso tocar fogo. Nesse passivo aí, eu preciso estimular, eu preciso jogar ele em alguma fria, para ver se ele desperta. Preciso, pede opinião dele, faz pergunta intrigante para ele, faz ele, dá alguma responsabilidade para ele e diz, olha, eu preciso disso até tal hora. E cobra para ver se ele desperta, né? Se ele fala. Uma participação aqui pelo Facebook. O Tarcísio, meu colega de escritório, tem uma característica de uma pessoa difícil. Ele é provocador de discussões e causa polêmica. Qual é o conselho que eu dou para ele? E qual tratamento pode resolver essa situação aí, professor Dias? Todo ambiente tem o provocador, né, rapaz? Porque esse cara, normalmente, é aquele cara que parece que ele fica querendo cutucar. Ele quer, ou como diz alguém, ele quer futucar. Ele quer trazer uma provocação. E muitas vezes ele faz uma provocação porque às vezes ele quer ganhar tempo. Deixa eu fazer uma meia-culpa aqui. Teve uma vez, eu fazia direito, isso tem 20 anos, né? Eu fazia direito e eu viajava muito. Então o meu curso foi um curso muito atropelado. E eu peguei dependência numa disciplina, era direito civil. Peguei dependência em direito civil. E fui repetir, e aí era outro professor. E nós éramos 5 ou 6 fazendo a dependência. Então era uma aula muito cansada. E esse professor ele era de Martinho Campos. Esse professor era um sabe-tudo. E eu, para passar o tempo, algumas vezes, eu falo, professor, mas isso não tinha nada a ver com a matéria. Por isso que eu não sou advogado, tá, gente? Eu sou apenas bacharel. Aí, professor, aí um dia o colega disse, Jacino, você fica provocando ele não dá a aula que a gente precisa. Mas numa canseira danada, eu assisti ao direito civil. Então, o provocador, às vezes, ele quer encher o tempo. Ele quer encher o tempo, ele quer desviar a atenção. Ele quer desviar a atenção. Se a provocação é uma provocação saudável, vá lá. Aí o líder tem que chegar e falar assim, escuta, agora não é hora. Não é? Tem que saber o tempo certo. Esse provocador, às vezes, numa convenção de empresa, ele é muito útil. Né? Para debates, quando você vai fazer trabalho em grupos, esse provocador às vezes é bom. Mas precisa saber exatamente o momento. Com certeza. Sabendo o momento pode ser também muito útil. Muito útil, né? O Marcos Ambrosio Teles. Ninguém tem apenas características negativas, mas é difícil enxergar os pontos positivos de uma pessoa difícil. Eu tento até entender o contexto que ela vive, mas não dá não. Aí o Marcos, né? Ó, Marcos, tem que ver se você não está intolerante, hein? De repente é você que está intolerante e aí é complicado. É complicado, né? O Jonas Nunes. Pastor, boa noite. Como agir com pessoas difíceis no ambiente do trabalho, que não respeita a hierarquia? Isso acontece, quase não acontece, né, você assim? Quase não acontece. Aí, Jonas, acontece o seguinte. O líder, o gerente, ele tem que ter a carta branca da empresa para que ele possa aplicar as penalidades. Porque você imagina, se eu estou gerenciando e aí eu tenho um profissional que não me obedece, eu preciso, se sou gerente, a empresa me colocou como tal e a pessoa resiste à minha liderança, eu preciso chegar, escuta, assina essa advertência aqui para mim. Falei isso e você desobedeceu. Tá. Assina a advertência. E aí
em comum acordo com a direção da empresa, ó, 3 advertências, vamos dar um balão, três advertências assinadas, porque isso tudo depois pode ser usado num processo trabalhista. Então, se a empresa não dá essa autonomia para ele, para o gerente no caso, aí a empresa que está colocando ele em dificuldade. Aí o cara sabe até onde ele pode testar o líder dele, né? E a empresa tem que deixar bem claro isso, né? Aqui quem manda na minha ausência, o que ele disser para vocês fazerem, vocês têm que fazer. O gerente tem que ter essa segurança. E às vezes até esse funcionário é um provocador, né? Às Você vezes. quer achar ali, ou é um dissimulado, né? É porque às vezes o cara faz o quê? Nós temos pessoas, e eu não sei se nós vamos falar do invejoso aqui, nós temos aquela pessoa que às vezes está na empresa há 10 anos, sempre foi acomodada. E aí entra alguém há está 1 ano na empresa, e ele acaba, com 1 ano na empresa, ele acaba tendo um cargo de chefia. Acaba tendo um cargo de chefia. Aí aquele que já está há 10 anos, ele vai achar que é absurdo, eu estou aqui há mais tempo. Só que ele é acomodado. O outro não. O outro já chegou demonstrando capacidade, liderança. A empresa esperta, inteligente, ela vai aproveitar o que tem potencial. Isso é óbvio. Talvez ele é passivo, né? Às vezes ele é passivo. E aí, por causa da inveja, porque ele não está no lugar do outro, ele vai tentar provocar e testar o outro, levar o outro ao limite para ver se o outro perde a posição. Bom, o pastor Jair, é preciso entender que para lidar com pessoas difíceis, nós não podemos nos tornar mais difíceis que elas. Creio que aqui entra a tal da empatia, né? Certinho, já é mestre, né, rapaz? Psicólogo em Itapecerica, pastor da Assembleia de Deus de Itapecerica, irmão e amigo. Aí entra, é aquilo que a gente falou no início, da gente se reconhecer. E às vezes, aquilo que a pessoa está sendo é apenas o reflexo daquilo que nós estamos sentindo e que somos. Nós estamos nos enxergando daquela pessoa. Então a gente precisa, de fato, usar a empatia e falar, não, eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso ver o que está acontecendo. Porque senão, vamos imaginar o seguinte, todo o ambiente relacional, ele deve ser um ambiente onde as pessoas tenham capacidade de crescer mutuamente, um desenvolver o outro. Né? Se a empresa, se a igreja conseguisse passar isso, gente, aqui é um local onde um trabalha pelo outro, um ajuda o outro. Se eliminando todo o sentimento de inveja, tudo isso, a empresa ela não só formaria profissionais, ela também trabalharia a questão da cidadania, o elemento como cidadão. Né? Com certeza, né, pastor Gerson? Bom, continuando aqui com o nosso estudo, existem pessoas que reclamam de tudo, pastor Gerson. Como lidar com aquele camarada ou aquela mulher que é reclamão, pastor Gerson? O azedo, né, cara? O azedo. Agora já tem gente reclamando. Eu fui dar uma ajeitada no cabelo hoje, o cara ele não estava reclamando, ele estava comentando. Porque o calor está chegando, já vai começar os insetos entram na casa da gente, e aí tem pessoas que chega o calor, ela reclama do pernilongo. Chega o frio, ela vai reclamar de alguma coisa, mas não dá para sair, não dá para ficar de fora, não dá para ir em tal lugar. Então essas pessoas, essa reclamação delas, esse perfil de reclamão, ele torna-se, e quase todos os perfis, né, são, na verdade, o sintoma de algo não resolvido por essa pessoa. Às vezes aquela pessoa, ela, na verdade, ela começou a ser aquilo, essa reclamona, desde a infância. E não teve uma pessoa para chegar para ela e tentar enquadrá-la. Não teve isso, né? Então, esse reclamão, ele é contagioso. Esse cara é o cara que às vezes cria o chamado muro das lamentações. Ele sempre traz alguém para reclamar junto com ele. Ele reclama da empresa, ele reclama quando tem que fazer uma hora extra,
ele reclama porque trabalhou num feriado, ele reclama uma série de coisas. E se ele ficar desempregado, ele reclama de estar desempregado. Se ele começar a trabalhar, ele reclama, não, mas o horário é ruim demais. É aquele cara que chega para a igreja e fala assim, peço que a igreja me ajude em oração para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Ele passa pela porta e assim que ele passa, ele começa a reclamar da empresa. E aí a gente vai ver, quero falar para você, cristão, Deus coloca você, Deus coloca cada um de nós, às vezes numa empresa, para nós sermos abençoadores daquela empresa, do nosso ambiente de trabalho, do nosso departamento de trabalho. E o que ocorre? Tem pessoas que oraram pedindo a Deus o emprego, Deus deu e elas começam a falar mal do emprego. Começam a falar mal do emprego. O emprego que está dando para ela o sustento. Eu não estou dizendo que ela tem que aceitar abusos, agressividades. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se ela está naquele emprego, é porque a qualificação dela dá para aquele emprego, caramba. Então a pessoa diz assim, escuta, eu melhorei no quê para eu sair desse emprego e arrumar outro? Qual que é o meu nível de empregabilidade? Se eu sair hoje dessa empresa, eu vou demorar quanto tempo para estar empregado de novo? E aí fala mal de todo mundo. O que o crente, falando para você, deve fazer? Deve chegar na empresa e falar, esse departamento meu aqui vai ser o departamento mais limpo, vai ser o departamento com o melhor clima. E às vezes é cristão que provoca um péssimo clima organizacional. Leia lá no Gênesis, quando Jacó vai voltar para encontrar com Esaú, ele chama Labão, seu sogro, seu tio, chama Labão, comunicando que vai voltar, e vai falar assim, você enriqueceu e muito depois que eu vim trabalhar para você. Quer dizer, Jacó, ele foi trabalhar com o sogro e ele prosperou o seu sogro. O papel do crente tem que ser, o patrão tem que falar assim, compensa ter crente aqui. A minha empresa é abençoada. O patrão sabe quando tem um problema que pede, e ele pode pedir o crente para orar por ele. Tem patrão que pensa, não dou emprego para crente. Pior, tem empresário crente que não emprega crente. Por quê? É reclamão, é insatisfeito, acha porque o patrão é irmão, tem que abonar as faltas, tem que dar um salário, e ele é um péssimo profissional. É muito difícil a gente conviver com um reclamão. A Bíblia, ao longo dela, ela vai falar sobre gratidão. Em tudo dai graças. A palavra de Deus vai dizer assim, em tudo dai graças. Então o que eu posso fazer para lidar com essa pessoa? Olha, não alimente a insatisfação dela. Começou a reclamar, fala assim, ó, escuta, tem que ir no banheiro, dá licença. Vai para o banheiro e deixa ela reclamando. Quando ela perceber que ninguém parou para ouvir a reclamação dela, ela vai perceber que ela está sozinha naquela reclamação. Ela vai perceber isso. Né? Se você quer trabalhar essa pessoa, se você acha que ela tem qualidades que podem ser desenvolvidas, chame ela e fala, está pegando mal. Se você é amigo, quer ser amigo, chame ela e fala, está pegando mal o seu comportamento. Você está reclamando muito e as pessoas estão notando isso. Tá? Então a ideia é essa. Bom, vamos para algumas participações, professor Gessi. A Francinalda Carlos. Como agir com pessoas que estão no erro? Aí, só liga, ore por mim e não vai buscar Jesus para mudar. Irmã Nalda, tem hora que a gente tem que usar de franqueza com a pessoa. A gente tem que dar um choque de realidade nessa pessoa. Na terapia isso acontece muito. A pessoa vai, fala. Tem um momento, que seja na terceira, quarta ou quinta sessão de terapia, que a gente tem que falar para a pessoa, escuta, você notou que você está trazendo sempre a mesma reclamação? O que você fez para mudar?
E eu já tive caso de falar assim, escuta, você não quer sair desse lugar que você está. Eu te falei para você fazer isso, não falei? Ah, não. Você fez? Não. Então você quer sair de onde você está? Não adianta você trazer isso. Então tem hora que você tem que dar um choque de realidade. Fazer, escuta, vamos fazer uma coisa. Você já comentou isso comigo 3 vezes. Primeira vez eu dei uma opinião, segunda vez eu dei opinião. E você não mudou em nada, mudou? Não. Então eu não vou falar sobre isso não, porque senão fica chato. A pessoa tem que ser impactada. Ah, mas se ela ficar com raiva de mim? Bem, ela precisava ouvir aquilo. Eu não preciso ser agressivo, né? Eu não preciso, eu posso ser misericordioso e firme. Misericordioso e firme. Que foi o perfil de Jesus. Bom, o Márcio fez o seguinte comentário. Ninguém gosta de reclamões. Eles incomodam, geralmente estragam o ambiente que trabalham e podem fazer algo ainda pior. Contagiar negativamente os outros. Exatamente. É contagioso. É contagioso. Porque se você pega, normalmente esse pessoal, ou essa pessoa com esse perfil, ela sabe quem é que ela vai agregar, angariar como companheira. Ela pega alguém frágil emocionalmente, ela pega alguém que tem um perfil um pouquinho parecido com ela e vai fomentando aquilo ali, para criar exatamente na brincadeira aquele muro de lamentação. E aí sempre vai reclamar das mesmas coisas. Aí se a empresa dá café com pão, ela reclama. Se a empresa der leite com pão, ela queria era café com leite e pão. Se dá margarina, ela queria era manteiga. Então, chega uma hora que essa pessoa, ela sai do emprego, sai do segundo, sai do terceiro, sai do quarto, ou ela liga para o amigo, não, hoje eu não vou sair não. Porque os amigos vão também fugir, porque você está querendo, o que nós queremos hoje? Todos nós, eu sempre uso esse termo, todos nós temos um tanque emocional. Eu quero sair com alguém que eu sei que vai botar umas gotas de combustível no meu tanque. Eu vou sair com alguém que vai secar meu tanque? Então, tem que acordar. Bom, próxima pessoa que a gente tem que aprender a lidar com esse desse. Essa pessoa, ela gosta de contar tudo, viu? Tudo. O que pode e o que não pode. A benção não. Não. Só tragédias, eu digo assim. Como lidar com fofoqueiro? Vamos lá. Fofoqueiro, ele é uma figura que se Jesus voltar hoje, ele fica, né? Porque a palavra de Deus manda a gente ser cuidadoso, a palavra de Deus, ela trabalha contra isso, porque o fofoqueiro, ele espalha e ele próprio não sabe o tamanho da consequência do que ele está falando. Ele não sabe o tamanho. Porque você imagina o seguinte, tem uma história muito bonita e essa história ela foi contada numa apostila do pastor Josué Gonçalves, cujo título era o título é Língua, Dominando essa Fera. E aí diz de um pastor que foi vítima de uma fofoca. Foi vítima de uma fofoca e aquilo afetou demais o pastor, emocionalmente e fisicamente. E esse pastor teve um problema cardíaco e tal, e foi para o hospital. E era um hospital assim no 4º andar de um prédio. E esse fofoqueiro caiu em si e percebeu o mal que ele tinha feito ao pastor e falou, tem que ir lá pedir perdão para o pastor. Porque eu fiz uma fofoca e eu não vou dormir em paz. É engraçado que às vezes o cara está preocupado com ele. Eu perdi a minha paz por causa da fofoca. Então eu vou me livrar desse problema, desse peso, né? Vou me livrar dele. Chegou lá, pastor, eu queria pedir perdão para o senhor, realmente, eu fui infeliz, não era verdade, não sei o que e tal. Pastor, não, está perdoado. Aí o pastor falou assim, pega o travesseiro daquela cama ali. Pegou o travesseiro com uma pluma, um negócio lá dentro assim, né? Você abre ele e joga essas plumas pela janela. Ele não entendeu nada, mas como ele estava
numa situação de desvantagem, ele disse, eu vou obedecer. Né? Chegou, abriu o travesseiro e o vento bateu e levou aquele monte de coisa. O pastor falou assim, agora desce lá e recolhe. Mas pastor, mas não tem jeito, então o vento levou para longe. Pois é, assim foi a palavra que você falou. Por mais que eu te perdoe, por mais que você esteja arrependido, não dá para recolher mais aquilo que você falou. Não dá para trazer. Já perdeu-se o controle daquilo. Então é preciso a gente entender. O fofoqueiro, geralmente ele é invejoso. Ele tem essa característica. Porque ele quer espalhar um fato, porque às vezes ele quer ter a mesma relevância que a outra pessoa, que é a vítima, tem. Então ele quer equiparar em importância, por causa de um sentimento chamado inveja. Ele também é inseguro, ele não vai conseguir alcançar o nível do outro. E aí ele usa desse artifício. Ele é competitivo, ele é mal informado. Ele é mal informado no sentido de maldade mesmo. É mal informado no sentido de maldade. Então, eu acredito o seguinte, a igreja, vamos pensar em nível de igreja, né? A fofoca numa empresa, ela pode destruir uma empresa. Então a liderança tem que ser assertiva, a liderança tem que ser firme. E vamos pensar na igreja. Muitas vezes nós queremos punir na igreja os pecados que nós consideramos de grande alcance social, né? Um pecado de prostituição, de roubo, de homicídio, de adultério, etc. E às vezes tudo começa de uma coisa que parece que é sem maldade. Uma fofoquinha ali. E aí a gente vai pensar o seguinte, me fugiu agora como que era, parece que foi o Spurgeon que falou, quando você tem a história das três peneiras, né? Mas tem uma de Spurgeon também, que é mais ou menos o seguinte, quando você ouviu uma coisa, divide por 2. Dividiu por 2, pega uma parte e divida lá por mais 4. E aí você vai dividindo, depois que você dividiu tudo, você acredite na metade. E não conte nem a metade. Quer dizer, não há necessidade. E as pessoas, às vezes, elas acham que elas têm um ministério. O ministério de repetir tudo que elas ouviram. Não, eu preciso multiplicar. Esse conceito aí de multiplicação, ele é nocivo. A gente precisa entender o seguinte, escuta, chegou em mim, parou. Aliás, tem coisa que a gente devia até falar, escuta, eu não quero saber. Não quero saber. Né? Então, se você for alvo, por exemplo, da fofoca, assuma postura madura, postura construtiva, avalie em que é que aquilo está impactando, e aí você impactando o seu ambiente, a sua família, e aí você vai decidir, compensa confrontar esse fofoqueiro? Se a sua imagem está arranhada, se você é uma pessoa pública, é evidente, existem os meios legais, né? Existem os meios legais. Então a gente precisa, às vezes, passar o medo no fofoqueiro. Tem que dar um medão nele, para ele entender que ele precisa segurar um pouco a língua, né? Precisa fazer isso. Bom, vamos para algumas participações, professor Garcia. A Isaura Martins disse assim, a fofoca também é uma faca de 2 gumes. Por mais que possa ser divertido fofocar sobre outras pessoas, quando fazemos isso, atraímos fofocas para nós mesmos, o que raramente é divertido. Não tem graça nenhuma, né? A gente fala, não tem graça nenhuma. Bom, eu descobri que uma pessoa está espalhando mentiras, fofocas sobre mim. Não sei o que fazer, como reage a isso, né? Aí nós vamos entender até que ponto isso está impactando a sua imagem, a sua moral, né? Isso está fazendo o que com você? Está te trazendo algum tipo de prejuízo? Porque existe determinadas coisas que causam prejuízo moral, prejuízo financeiro, né? Vamos imaginar, a pessoa que é uma pessoa pública, que ela precisa fazer demonstrações permanentes de integridade, de moralidade,
Essa pessoa tem que se resguardar. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso usar a lei. Eu tenho os benefícios da lei para levar essa pessoa ou provar ou me ressarcir pelo dano que está me causando. Vamos pensar em nível de igreja. Nós estamos falando muito também em nível de igreja. Eu preciso chamar, porque a Bíblia fala que a gente tem, quando alguém peca contra nós, a Bíblia vai estabelecer um modelo. Né? Confronte essa pessoa. Ela não arredou o pé, ela não melhorou, chama o testemunha. Ó, agora eu vou chamar a comissão, o conselho e disciplina, para trazer essa pessoa e aplicar a disciplina. Se for no nível do cristianismo, da fé, da igreja, da denominação, essa pessoa precisa ser disciplinada. Né? Agora, quando isso se expande, é caso até de ação, de ressarcimento. Bom, vamos para mais um tipo de pessoa aqui. Como lidar com o famoso tanque de guerra, pastor Gerson? É a pessoa que quer chegar impondo ali um negócio ali. É aquele que diz, você sabe com quem que você está falando? Teve um tanque de guerra esses dias famoso no Facebook, né, que estava intimidando o entregador de sanduíche. Isso. Né? O Vinícius até falou que não combinava, né, porque a pessoa me leva comida. Só vai tratar bem. O cara tinha problema. Então esse tanque de guerra, normalmente, é aquela pessoa que não tem argumentos. É aquela pessoa que não tem razão. E ela quer prevalecer usando a afronta, usando a intimidação, usando a força. E aí a gente tem que parar e pensar, escuta, eu vou usar a mesma arma? Eu não posso usar a mesma arma. Até porque a gente tem que saber, né? Eu vou apanhar. Se eu enfrentar essa pessoa, eu apanho. Então tem que ser inteligente. Aí eu tenho que usar dos outros meios. Quer usa a força? Não, eu vou usar os meus direitos. Estou sendo intimidado do meu local de trabalho. Aí nós vamos lembrar de assédio moral. E muitas vezes há assédio moral, às vezes, e nós sabemos disso, que há, às vezes, líder, gerente, que é um tanque de guerra. Tem gerente que quer se fazer prevalecer pela força, pela intimidação, pelas ameaças. E esse tipo de pessoa, a gente tem que tratar usando a inteligência. Não é usar as mesmas armas que essa pessoa tem. Né? Tem que ser inteligência. Ser inteligente, né? Fazer assim. Bom, Davi Carvalho. Às vezes, as pessoas vão confiar a você informações pessoais confidenciais. Pode se tratar de algo que elas sabem sobre outra pessoa ou informações sobre si mesmas. Se alguém está confiando um segredo a você, nunca conte a ninguém sem sua permissão. Isso não só é uma grande violação de sua confiança, mas também é uma maneira infalível de iniciar a propagação de um boato que pode facilmente sair do controle, né? Até tem coisa que as pessoas fazem que é um presente de grego pra gente, né? Ó, vou te contar, tipo assim, eu vou te contar, mas se falar para alguém, eu não falei nada. O que você tem que fazer? Meu filho, não me conte, não quero saber, não me interesso. Ou a pessoa chega e conta um problema dela, um problema de outra pessoa, e vem, joga, entrega essa bomba na sua mão. Você tem que fazer, escuta, o que você quer que eu faça com isso? Como você quer que eu use essa informação que você me deu? Você me deu essa informação para quê? Ó, você, voltando ao ambiente da igreja, você tem que procurar um pastor. A pessoa te confidenciou e você falou com ela o quê? Essa pessoa tem que ser notificada. Vamos dizer, a pessoa cometeu algo terrível, condenável. E aí, é claro, eu falo, vamos mandar um abraço pro pessoal do Instagram. Deus abençoe. Estamos encerrando pelo Facebook. Vai ser na segunda-feira que vem? Terça-feira. Vai ser na terça, nós estaremos aqui. E esse mês de setembro, nós estamos no setembro amarelo. Então,
Não sei se na próxima ou na outra nós vamos falar sobre suicídio. Talvez até falemos mais do que uma vez sobre suicídio, tá? Então fique atento que a gente vai trazer alguma informação sobre isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, a pessoa precisa assumir responsabilidade. Porque às vezes a pessoa conta para alguém tentando minimizar a sua culpa. Esse alguém tem que falar, escuta, você está errado, você tem que tomar uma decisão. Eu não quero saber disso. Você tem que tomar a iniciativa, né? Então a gente tem que saber lidar com isso. Bom, vamos para mais umas duas participações aqui, pastor Gersinho, antes da gente ir para as considerações finais. O nosso tempo já é chegado aqui. O Marcos Aurélio, minha sogra é uma fofoqueira. Vive falando da vida dos outros. E quando eu falo com a minha esposa, que é a filha dela, não aceita e ainda briga comigo. Difícil de lidar, viu, pastor Gersinho? Marco Aurélio, rapaz, como é que você quer que a sua esposa fique contra a mãe dela, Marco Aurélio? Não tem como, né, pastor Gersinho? Ela não vai ficar, rapaz. Você faz uma campanha de oração pela sua esposa e pela sua sogra. Coloque a sua sogra no altar do Altíssimo. Coloque ela lá. E não conte nada para ela, tá? Não conte para ela isso não. Você tem que fazer alguma coisa desse nível, porque você vai brigar com a sua mulher? Não compensa. Se tem uma pessoa que não compensa a gente brigar com ela, é a esposa, tá? É um péssimo negócio a gente brigar com a esposa. Briga com o seu gerente, mas com a sua esposa não briga. E a sogra também, é vida, né, pastor Gersinho? E quando briga para a sogra, ela abraça aí, não vai dar certo não, né? Evita esses dois tipos, né? Complicado, rapaz, é complicado. Bom, vamos para mais uma participação do Vinícius. Pastor Davi nos ensinou que tem coisas que levamos para o túmulo, pastor Gersinho. Pastor Davi é sábio, né? Pastor Davi é sábio. Tem coisa que precisa ser levado para o túmulo. Não tem interesse em levar rápido, não. Mas quando for, alguma coisa eu vou levar. Bom, pastor Gersinho, antes da gente ir para as considerações finais, eu gostaria de agradecer a vocês toda a sua participação, por terem mandado seu comentário, a sua pergunta, a sua participação muito especial para a gente está muito feliz com a sua participação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, AD Semeando Paz no YouTube, siga nossas redes sociais pelo Instagram, AD Semeando Paz, pelo Facebook, AD Semeando Paz, e nos abençoe aí com a sua inscrição, com o seu curtir, com o seu comentário, que vai ser uma bênção para as nossas vidas aí, viu? Corre lá, já deixa o seu like lá nas redes sociais do pastor Gersinho também, pelo Instagram, Psicólogo Gersino, pelo Facebook, Gersino Gomes, pelo Twitter, Gersino_L, deixe aí a sua participação também, no meu canal no YouTube, juntamente com a minha esposa, Casal PIA no YouTube, minha rede social Instagram, @AlanDinari. Segue a gente aí, manda seu comentário que vai ser uma bênção para nós em nome de Jesus. Pastor Gersinho, suas considerações finais, e antes do senhor orar, tem um pedido de oração aqui, que é da Marlúcia, de Lagoa Santa. Ela está pedindo oração na live pela cirurgia do esposo dela, que é uma cirurgia muito séria. Ó, Paz do Senhor, por favor, orem pelo meu esposo. Ele está internado para fazer uma cirurgia muito séria e eu creio que tudo sairá bem. Amém. Eu quero, antes das considerações finais, indicar esse livro aqui. Ele vai falar parcialmente sobre o que nós falamos, porque ele vai usar uma outra linguagem. Ele chama Vampiros Emocionais. Ele é da editora Campos. É um livro que, eu estava olhando aqui, eu dediquei ele para minha esposa em 2001, tem 19 anos. É um livro que fala sobre os tipos de pessoas que sugam a gente, no ambiente de trabalho, em diversos outros ambientes. Então, se você tiver a oportunidade de adquira, que possa ser uma leitura divertida e vai confirmar algumas das coisas que nós falamos aqui. Quero te agradecer por ter nos acompanhado durante mais essa live e te convidar para você compartilhar essa live, passe essa live para frente, abençoe as pessoas, porque os assuntos aqui diz respeito a relacionamentos e nós precisamos melhorar cada vez mais os nossos relacionamentos. E às vezes tem gente que está precisando chegar a alguém e usar de sinceridade com ele. Você é isso, assim, você pode melhorar nisso, você tem muitas qualidades, né? Então, quando eu saliento as qualidades da pessoa, eu posso também chegar e falar, mas você precisa melhorar nisso. Melhore nisso, porque você é uma pessoa tão boa, tão atenciosa, mas você está pecando nisso. Isso é você ajudar as pessoas de uma forma
misericordiosa. Ok? Então, vamos pensar se na próxima live falamos sobre Setembro Amarelo. Vamos falar sobre suicídio, talvez uma ou duas lives. Vamos pensar sobre isso. Deus te abençoe. Eu quero orar por você, pela sua família. E vamos orar pelo marido da irmã Marlúcia. Deus está no controle, Marlúcia. Deus vai abençoar, a cirurgia vai correr bem. Tenho certeza disso, porque Deus, Ele é poderoso. Ela é tia da Cirleia, nossa aqui da congregação Catalão e da Assembleia de Deus Semeando Paz. Vamos orar? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esses momentos que nós falamos sobre um assunto tão importante. Agradeço pela vida de cada um que nos acompanhou. Muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela tua compaixão. Senhor, eu apresento o esposo da Marlúcia agora. Senhor, esteja no hospital onde ele está internado, Pai. Faça ele sentir a tua presença, sentir o seu toque, para que ele tenha saúde novamente, Pai. Estenda a tua mão, se for necessária a cirurgia, use os médicos e que tudo possa correr bem. Traga paz para o coração da Marlúcia, para o coração de toda a família. Abençoe, ó Pai, todos os lares que nós estamos alcançando. Estenda a tua mão de graça e de misericórdia e que a vida de cada um, Senhor, seja transformada pela tua palavra e pela ação do teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe até terça-feira, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado.